Notícia importante que acaba de chegar: o ministro do STF, Flávio Dino, determinou o bloqueio de 6 milhões de reais em bens do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A suspeita é a de desvios de emendas parlamentares. O Partido Republicano divulgou hoje uma nota para negar que tenha fechado apoio à pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro, do PL. A legenda também negou ter negociado uma indicação do presidente do partido, Marcos Pereira, ao STF, como condição de aliança. Já que, além do Republicanos, também a federação formada pelos partidos Progressistas e União Brasil, o União Progressista, decidiu também recuar este apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial. Segundo as especulações, é claro, os diretórios estaduais, especialmente em relação à região Nordeste, preferem, assim como republicanos, manter a neutralidade nessas eleições agora de 2026. Outro fator que também ventila seria a ausência de manifestações públicas de apoio às lideranças dos dois partidos, mas, mais especificamente, falando de Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP e esteve envolvido nas investigações da Polícia Federal, foi alvo das investigações da PF em relação ao caso Master, também ligação com Daniel Vorcaro. Portanto, agora com republicanos também recuando esse apoio a Flávio Bolsonaro, isso reforça mais uma vez o isolamento do senador que busca pela primeira vez a presidência da República. A gente segue acompanhando, caso novas notas sejam divulgadas também nas redes sociais. Eu volto ao longo da programação. Sabemos muito bem que um pai não nega um pedido de hora. Você tem que estar preparado para governar, para presidir. Você não pode recorrer a cada crise com a carta do seu pai. Você tem que ter ali as condições de poder, ter uma estrutura política, uma estabilidade emocional e, ao mesmo tempo, uma capacidade de poder superar as crises que amanhã venham a acontecer. O problema hoje não é este o problema. O problema é a falta de credenciais do pré-candidato em explicar os problemas que estão ocorrendo. O pai não vai negar o pedido de... Não é este o problema neste momento. Nós estamos discutindo a presidência da República. Ora, cada crise, uma carta, foi um sinal de extrema fragilidade na campanha dele. A senadora Damares Alves decidiu interromper a sua colaboração ao plano de governo do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, segundo a apuração da coluna Igor Gadelha, aqui do Metrópolis. O recuo acontece depois que a parlamentar virou alvo de ataques de aliados do próprio filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A crise interna no bolsonarismo estourou com a repercussão de um vídeo em que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro faz críticas diretas a Flávio. Damares, que havia sido convidada formalmente para coordenar as propostas voltadas à área de direitos humanos do senador, preferiu se afastar da equipe. Logo após a publicação do vídeo, Damares já havia começado a se afastar de Flávio. Ela não compareceu, assim como Michele Bolsonaro, ao evento promovido pelo senador com mulheres do Partido Liberal, ocorrido no dia 1º de julho. Em declaração dada à coluna Igor Gadelha, a senadora minimizou a saída e sinalizou que a sua contribuição em uma fase inicial já foi concluída, e disse que depois volta a ajudar no governo de transição, caso Flávio seja eleito. Apesar do tom moderado, a parlamentar não escondeu o desconforto com a crise nos bastidores do bolsonarismo. Ela disse ter sido atacada diretamente pelo time da direita. Indicou um distanciamento por parte de Flávio Bolsonaro, que, segundo ela, não voltou a procurá-la após o início da crise. E olha, a gente já começa com notícia quente deste domingo, porque o ministro Flávio Dino deu uma decisão envolvendo o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A gente vai aqui para o telão para poder acompanhar a matéria que saiu aqui no portal Metrópolis, matéria assinada pelo Kevin Lima. Ele fala o seguinte, que Dino mandou bloquear, então, 6,1 milhões em bens de Eduardo Cunha. Segundo a Polícia Federal, o ex-deputado
deputado indicou pelo menos 29 emendas parlamentares, mesmo sem ter um mandato. A matéria mostra o seguinte, que o ministro Flávio Dino, do STF, determinou, então, o bloqueio desses 6,1 milhões de reais em bens do ex-deputado Eduardo Cunha, do Republicanos de Minas Gerais. Lembrando, mais uma vez, Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados. Ele, então, é investigado por supostamente indicar emendas parlamentares, né, de forma irregular, mesmo sem ter o mandato. A decisão, na verdade, é do dia 6 de julho, isso é importante lembrar, que é o mesmo dia que o ministro Flávio Dino deu outra decisão a mais envolvendo o Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Nessa decisão que Dino deu envolvendo o Valdemar Costa Neto, ele determinou o bloqueio de 119 milhões em bens do presidente nacional do PL. Segundo a Polícia Federal, ambos, tanto o Eduardo Cunha quanto o Valdemar, teriam utilizado servidores da Câmara dos Deputados para poder direcionar emendas sem exercer um mandato. De acordo com as investigações, Cunha seria responsável pela indicação de pelo menos 29 emendas parlamentares que tiveram a execução suspensa, então, com essa decisão do ministro Flávio Dino. A Polícia Federal aponta que uma personagem que já apareceu em outros momentos, apareceu em uma decisão de dezembro de 2025 e também nessa decisão envolvendo Valdemar da Costa Neto, Mariângela Fialec, que foi assessora da presidência da Câmara dos Deputados. A Polícia Federal, então, aponta que ela era responsável por operacionalizar o direcionamento desses recursos. Ao justificar o bloqueio dos bens de Eduardo Cunha, Flávio Dino disse o seguinte, que as provas reunidas indicam que o ex-deputado atuava diretamente nesse esquema. Aqui a gente tem um trechinho dessa decisão de Dino que ele fala que, de acordo com os diálogos em aplicativos de mensagens e também em várias planilhas que foram compartilhadas entre os investigados, Cunha, ele, sem exercer o mandato, parece ter atuado até muito recentemente como mandante do redirecionamento de valores públicos, especialmente em prol de sua anunciada campanha ao cargo de deputado federal de Minas Gerais. Nesse trecho, então, Flávio Dino lembra que Cunha é pré-candidato, pretende concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados. Segundo os investigadores, os diálogos encontrados no celular de Tuca, Mariângela, o apelido dela é esse, né? Ela é conhecida como Tuca, que mostram que Cunha tratava diretamente dessa indicação de emendas que seriam formalmente atribuídas a outro deputado federal, o deputado Gilberto Abramo, também do Republicanos de Minas Gerais. Para a Polícia Federal, o ex-presidente da Câmara coordenava diretamente as operações, fazendo então essa interlocução com Mariângela Fialec, que organizava e controlava essas cotas parlamentares. A gente tem, inclusive, uns trechinhos dessa decisão de Flávio Dino que a gente vai espelhar aqui no telão e ler um pouco para ir destrinchando, então, como que foi dada essa decisão de Flávio Dino. Ele fala o seguinte aqui, que são múltiplos os indícios registrados na representação policial, especialmente na informação de polícia judiciária, ele detalha aí exatamente o número, segundo os quais a investigada, Mariângela Fialec, teria atuado dentro da Câmara dos Deputados como longa-manos de Eduardo Consentino da Cunha. Consoante atestam diálogos em aplicativos de mensagens e numerosas planilhas compartilhadas entre os investigados, Eduardo Cunha, sem exercer o mandato parlamentar, parece ter atuado como mandante do redirecionamento de valores públicos. Então tá aí esse trecho que a gente já tinha lido até, inclusive, que Flávio Dino detalha, então, como que acontecia esse esquema, esse suposto esquema pelo qual Eduardo Cunha é investigado. A gente tem mais um trecho também, porque nesse texto do Kevin, ele cita os diálogos entre Eduardo Cunha e Mariângela Fialec. E nessa decisão,
decisão, Dino vai citando diversos trechos dessas conversas que foram interceptadas pela Polícia Federal. Em um deles, fala o seguinte, na verdade a gente está aqui com outro trecho que fala ainda, traz ainda essa fundamentação de Flávio Dino, mas a gente vai ler então agora, pronto, agora a gente tem aqui os diálogos de Cunha com Mariângela Fialec. Nesse trecho inicial aqui, a decisão de Dino, dá uma explicação, fala que Eduardo Cunha, ele estava utilizando um número que na verdade é atribuído à esposa de Eduardo Cunha. Esse número estaria registrado no nome da esposa de Eduardo Cunha, Cláudia Cordeiro Cruz. E aí ele começa a citar então esses diálogos. A primeira conversa que Flávio Dino cita é a seguinte, na qual Mariângela, então a Tuca, na verdade, entra em contato com Eduardo Cunha, e aí nessa conversa ela fala o seguinte, que ela gosta de boas notícias, mas que nem sempre tem boas notícias. E aí Cunha então responde e diz, então me dê. E aí sim que, segundo a Polícia Federal, segundo essa decisão aí de Flávio Dino, surge a primeira situação que aparentemente é escusa, que aí o que acontece é que Mariângela envia uma outra mensagem, então, mas depois, logo depois, apaga essa mensagem e aí Cunha responde dizendo que já viu a mensagem. Tuca responde, então, uma pena e aí a conversa segue, né? Mas lembrando que o que chamou a atenção aqui foi essa mensagem que foi apagada por Tuca. E depois também Tuca diz o seguinte, que ela esteve ontem, no dia anterior, a mensagem com Arthur, em referência possivelmente a Arthur Lira, Hugo Mota, né, o atual presidente da Câmara dos Deputados, me ligou à noite, enfim, tentando ajudar, mas Arthur tem razão. Então esse foi um trecho desse primeiro diálogo entre Eduardo Cunha e Mariângela Fialec, que é apresentado nessa decisão de Flávio Dino. A gente tem mais um trecho, porque a decisão segue destrinchando, falando um pouco desses diálogos, e aí cita uma outra conversa do dia 12 de setembro de 2025, que, segundo a decisão, também é uma conversa insólita entre tanto Mariângela quanto Eduardo Cunha, que é o seguinte, Eduardo Cunha entra em contato com Tuca e aí ele diz, oi, se puder, tô com um problema lá em uma das emendas de Munhaçu, que o pessoal lá é inimigo e estão dizendo que é do Nicolas. Como pôs no Gilberto Abramo, preciso de um ofício dele dizendo que essa emenda é de autoria dele, a pedido do deputado estadual João Magalhães. Senão vamos ter de trocar e não mandar para lá. Então, nesse restante aqui da decisão, dessa página, a decisão fala o seguinte, que esse trecho causa alguma estranheza, porque o responsável diretamente pela emenda seria o deputado Gilberto Abramo, mas Eduardo Cunha aparece diretamente, parece ter algum tipo de inferência sobre essa decisão de para onde direcionar essa emenda. Então tá aí um pouco desse detalhamento aqui mesmo, né, de como foi essa decisão de Flávio Dino, lembrando que a decisão não é de hoje, ela foi tornada pública hoje, mas é uma decisão do dia 6. E aí, em relação a isso, em resposta a essa decisão de Flávio Dino, que foi tornada pública hoje, a gente entrou em contato com o Eduardo Cunha e ele enviou uma nota em sua defesa, né? Ele fala o seguinte nessa nota, a defesa de Eduardo Cunha tomou conhecimento pela imprensa da decisão divulgada neste domingo e esclarece que antes da decretação do bloqueio patrimonial não havia sido intimado, ouvido ou chamado a prestar qualquer esclarecimento no âmbito dessa investigação. Eduardo Cunha não exerce mandato parlamentar e, portanto, não apresentou, subscreveu ou formalizou nenhuma das emendas mencionadas nas reportagens. Ao contrário, conforme pode-se observar, elas foram oficialmente apresentadas e indicadas por parlamentares, bancadas ou órgãos legitimados, únicos que possuem competência sobre o processo orçamentário. Eduardo Cunha sempre pautou sua vida pública pelo compromisso ético e probidade, respeitando as normas legais, inclusive enquanto exerceu seu mandato parlamentar. Deste modo, a defesa rejeita a tentativa de equiparar automaticamente a legítima interlocução política ao exercício clandestino de mandato parlamentar.
Aí ele segue, né? Ele fala ainda que é igualmente necessário esclarecer que o montante de 6,15 milhões de reais corresponde ao valor global das emendas questionadas, destinadas a municípios ou outros beneficiários públicos, e nem mesmo a decisão imputa recebimento de qualquer vantagem a Eduardo Cunha.